Salmos 46, versículo 10. Achou aí? Amém? Não é difícil de achar salmos, né? Mais ou menos ali no meio, mais ou menos. Então vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações e serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Até aqui é a porção das Escrituras que nós vamos trabalhar na noite de hoje. Feche seus olhos por um instante. Obrigado, Jesus, pela tua palavra, que ela é tão viva e tão eficaz sobre nós. Fala conosco nessa noite, ministra aos nossos corações e sacia, Senhor, a nossa fome de aprender mais da tua palavra em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Bom, eu não sei você, mas eu vejo diante desse texto um desafio gigante para cada um de nós. O texto que lemos, ele começa dizendo: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Irmãos, esse é sem dúvidas um pedido muito difícil da parte de Deus para mim e para a sua vida. Afinal de contas, nós vivemos num mundo, numa sociedade cada vez mais caótica e incerta. Uma sociedade onde você vê rumores de guerra, onde você vê conflitos, onde você vê crises políticas acontecendo, onde você vê imposições ideológicas acontecendo contrárias à nossa fé, onde você vê uma sociedade totalmente deturpada e decaída no pecado e achando que isso tudo é normal, achando que nós, na verdade, somos os errados, nós somos os intolerantes, né? A intolerância religiosa, esses crentes não são amorosos, falam tanto de um Deus que é amor, mas não vivem o amor. Vivemos tempos difíceis, irmãos, tempos onde eu particularmente temo pelo futuro do meu filho, um futuro onde ele vai ter que conviver daqui 10 anos à frente, ele já estará na vida adulta, e ele vai ter que conviver num país que está moralmente cada vez mais decaído, num país onde está tudo cada vez mais difícil de se conquistar, onde a carga tributária está cada vez maior, não é, Ronaldo? Coisas que estão se levantando para tentar tirar a nossa paz e abalar a nossa fé. E também são dias em que, olhando tudo que está acontecendo, nós percebemos que vivemos mais intensamente ainda o cumprimento das palavras de Jesus. Houve um episódio relatado no livro de Mateus 24, onde os discípulos perguntam para Jesus assim: Mestre, quais são os sinais do fim? E quais são os sinais que predizem a sua volta? O que vai acontecer quando o Senhor estiver prestes a voltar e o tempo do fim chegar? E aí Jesus responde para eles assim: olha, vocês vão ouvir falar de guerras e rumores de guerra. Nação se levantará contra nação e reino se levantará contra reino. Haverá fome e terremotos em vários lugares. Muitos vão se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Falsos mestres, falsos profetas vão se levantar e vão enganar a muitos nesse contexto. E por se multiplicar a maldade, o amor de muitos se esfriará. Queridos, vivemos dias do cumprimento das palavras de Jesus. Basta você olhar o que está acontecendo ao nosso redor, dentro do nosso próprio país, a censura à nossa liberdade de expressão acontecendo, e tudo isso apontando que estamos sim vivendo os últimos dias que antecedem a volta de Jesus. Os dias finais, eu não sei se talvez a geração do Arthur, mas certamente a geração dos nossos netos vai testemunhar a volta de Jesus, a volta de Cristo. Irmãos, esses pontos a qual Jesus trouxe aos seus discípulos, as guerras, o amor se esfriando, a iniquidade se multiplicando, tudo isso, ele mesmo, Jesus, chama de o princípio das dores. Isso significa que se esses relatos tão caóticos que Jesus traz são apenas os princípios das dores, haverá dores ainda mais intensas, haverá dores ainda mais difíceis de eu e você suportarmos. Dias que ficarão cada vez mais
nebulosos, dias que ficarão cada vez mais insuportáveis. E como se não bastasse, toda essa pressão externa que acontece sobre nós, eu e você ainda no dia a dia precisamos lidar com as pressões internas que acontecem dentro de nós. É aquele sentimento de incapacidade que vai tentar nos desestabilizar e prejudicar a nossa fé, quando, por exemplo, você olhar para a sua conta bancária e você achar que o salário não vai ser suficiente para pagar as suas contas. Aquela pressão interna que vai vir dentro de você, querendo te fazer desistir, quando aquelas brigas dentro do seu casamento, dentro da sua casa não cessarem, por mais que você ore, por mais que você peça a Deus por uma intervenção, aquilo vai tentar te sufocar. É aquela pressão que você vai ter que lidar, aquele sentimento que você vai ter que saber administrar quando de repente você, por exemplo, perder o seu emprego ou for diagnosticado com uma doença. Não bastasse as pressões externas de um mundo que está cada vez mais decaído, eu e você ainda precisamos lidar com as pressões internas que atingem o nosso coração e tentam desestabilizar a nossa fé. Isso tudo são exemplos de situações que tentam roubar a nossa paz e nos levar a um estado chamado de inquietação espiritual. Por isso que o título dessa mensagem é: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Esse é o texto que lemos aqui e hoje nós vamos juntos aprender diante dessa porção das Escrituras como lidar com tudo isso. Como que nós podemos encarar esses dias que são difíceis e vão ficar cada vez mais difíceis. Não se espante se as coisas começarem a te apertar e te pressionar cada vez mais, porque tem que acontecer dessa forma. A palavra de Deus tem que se cumprir. Estamos no tempo do fim. Então como que nós vamos lidar com isso sem perder a fé e a esperança naquele que nos amou e nos chamou? Esse é o nosso grande desafio. Pelo menos é o meu, eu não sei se é o seu, mas é o meu desafio. Aquietar o coração diante de tantas pressões que vêm por todos os lados. E esse salmo que lemos, o salmo de número 46, ele é um salmo que, se você puxar do versículo 1 até o 11º, são só 11 versículos, você vai ver que ele é um salmo de expressão de confiança no Senhor. Aqui o salmista, ele está expressando a sua total confiança de que Ele é o Senhor. E ele diz em certo momento, logo no versículo 1, Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Ele é o socorro bem presente na angústia. Irmãos, Deus é o nosso socorro. O nosso socorro não vem do governo, o nosso socorro não vem da conta bancária, o nosso socorro não vem dos médicos, o meu e o seu socorro vem de Deus, que criou os céus e a terra. Por isso, por mais que as situações ao seu redor tentem te enfraquecer na fé, roubar de você a sua confiança em Deus, a palavra te diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ele é Deus, irmãos, e isso basta, isso é suficiente. E o versículo 10 começa justamente com essa expressão: aquietai-vos. Se nós formos para o original dessa palavra, no hebraico ela é a palavra rafá, que tem um significado, ela traz a ideia de parar, soltar ou descansar e relaxar. E isso nos ensina que não é apenas um aquietai-vos de sons externos, ou um aquietai-vos de para de reclamar e confia mais, isso também faz sentido. Mas é um aquietai-vos muito mais profundo e um convite a uma entrega muito mais intensa, para que eu e você interrompamos toda a nossa ansiedade diante do Senhor e a gente pare de fazer esforço desnecessário. Tem lutas que você não está vencendo porque você está lutando na força do seu próprio braço. Tem situações que eu e você insistimos e patinamos nela e não rompemos, não vencemos, simplesmente porque estamos lutando com as armas erradas.
Nós somos muito bons em correr de um lado para o outro tentando resolver a situação, mas nós não somos tão bons assim em lançar o nosso coração em total dependência diante do Senhor e dizer: Senhor, você é quem luta por mim. Puxa o seu ano de 2024, de janeiro até agora, das dificuldades que você passou e das situações contrárias que você teve que lidar, quantas delas verdadeiramente você entregou na mão de Deus e disse assim: Senhor, não é mais comigo, agora está nas tuas mãos. Quantas delas, num primeiro momento, você nem tentou resolver e você disse: Deus, eu sei que o Senhor luta por mim, eu sei que o Senhor é na minha vida e por isso eu não vou me abalar, eu vou entregar totalmente nas mãos de Deus. Por isso que eu disse que tem muitas lutas que eu e você não vencemos, porque estamos lutando com as armas erradas. Mas o convite do Senhor para nós nessa noite é justamente isso: largarmos toda a nossa ansiedade, aquietar o nosso coração diante das notícias ruins, diante das circunstâncias contrárias, aquietar o nosso coração nele a um ponto de nós pararmos de lutar. Se você tem a Bíblia NVI aí na sua mão, Nova Versão Internacional, você vai ver que a tradução dessa palavra aquietai-vos vai estar diferente, vai estar assim, ó: pare de lutar e saiba que eu sou Deus. Isso nos ensina muito, irmãos, de que nós precisamos largar as nossas armas no chão, soltar as rédeas da nossa vida, parar de lutar com a força do nosso braço, no nosso próprio convencimento, e entregar nas mãos daquele que é o único que pode cuidar verdadeiramente da nossa vida. Se hoje você talvez está passando por essa situação, chegou aqui com seu coração abatido, atribulado, talvez enfrentando uma crise dentro da sua casa, dentro do seu lar, na sua vida profissional, eu não sei, mas eu sei que Deus tem uma palavra para você nessa noite que é: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ele está cuidando de nós, irmãos. Quando foi que te faltou o pão na mesa? Quando foi que te faltou o que vestir? Quando foi que te faltou o que tomar? Nunca, porque Deus é Deus na nossa vida. Você pode não ter tudo o que você quer, e dificilmente talvez você tenha tudo o que você quer, porque a gente é meio egoísta e ambicioso demais, e Deus tem coisas que não dá para não perder o nosso coração. Mas você pode ter certeza que ainda assim você tem exatamente tudo o que você precisa para ser feliz no Senhor. Então, a palavra de Deus para mim e para a sua vida nessa noite é: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. É sobre pararmos de correr de um lado para o outro, tentando resolver as coisas do nosso jeito, e como diz a palavra, soltarmos mesmo no chão essas rédeas que a gente tenta puxar para nós, e deixar Deus cuidar, deixar Deus fazer. Irmãos, definitivamente, guarda isso no seu coração, nós não estamos no controle de todas as coisas, Deus é quem está. Ele é o Senhor sobre todas as coisas, não nós. É por isso que tem coisas que acontecem na sua vida que você não sabe como veio, como chegou, o que aconteceu, e aí você fica naquela situação dizendo: o que será que está acontecendo? Obrigado, Fran. O que será que está acontecendo? Está acontecendo exatamente o que Deus quer que aconteça, porque Ele tem o controle sobre todas as coisas, não nós. E se Ele, o nosso Deus, é soberano, se Ele, o nosso Deus, é Senhor sobre a minha e a sua vida, não tem ninguém melhor para cuidar de nós do que Ele mesmo. Então, irmãos, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Esse é o convite do Senhor para nós, um convite de entrega, um convite de confiança. Não é só um aquietai-vos de fica quieto, de para de reclamar, para de murmurar, mas se aquieta e entrega. Larga nas mãos do Senhor e deixa Ele cuidar de você, deixa Ele cuidar da sua vida, porque Ele nunca te abandonou e nunca vai te abandonar. Você está ansioso, preocupado com o futuro? Se aquiete e descanse em mim, diz o Senhor. Você tem coisas que saíram do seu controle ou que estão prestes a sair? Para aonde você está,
Aquieta o seu coração e descansa para que o Senhor possa assumir o governo da sua vida por você. Então tem coisas que saem do nosso controle propositalmente, só para a gente parar de ficar tentando resolver do nosso jeito e a gente poder largar definitivamente nas mãos de Deus e dizer: Senhor, agora é contigo. Eu não tenho mais o que fazer, não tenho mais solução, mas agora é o Senhor. Porque enquanto nós tentarmos resolver as coisas do nosso jeito e da nossa maneira, nós nunca vamos experimentar a verdadeira graça e o amor de Deus. Sempre que você tentar trazer para você o controle da sua vida, você nunca vai conseguir desfrutar verdadeiramente do que é a graça e o favor de Deus sobre você. Você quer ter uma experiência sobrenatural com Deus e viver coisas que você não imaginou que fosse capaz de viver? Não no sentido de grandes conquistas. Deus te abençoe e que você conquiste muito. Não esquece do dízimo, mas se você quer viver grandes experiências com o Senhor e perceber o cuidado dele na sua vida, você precisa largar na mão de Deus. Aquietar o seu coração, soltar as rédeas e dizer: Senhor, daqui para frente é contigo. Não tem outro jeito. O Salmo 46 inteiro, do versículo 1 até o 11, ele se passa num cenário de caos. Se você voltar ali e você ler esses versículos anteriores, do 1 ao 9, você vai ver que o salmista, ele está trazendo um cenário de montanhas se movendo, ainda que as montanhas se movam, que elas afundem ao mar, ainda que as águas rujam, e ele mostra nações em tumulto. Mesmo assim, em meio a essa desordem, o convite de Deus para mim e para a sua vida é: para, descansa e confia nele. Esse é o convite do Senhor para mim e para você. O Senhor nos diz: aquiete-se, você que está com o seu coração ansioso. Aquiete-se, você que está preocupado com o seu amanhã. Aquiete-se, você que está com a sua alma abatida. Será que você pode falar para você mesmo, no seu lugar? Não precisa verbalmente, mas dentro de você, diga para você: se aquieta, ó minha alma. Por que te abates? Descansa no Senhor, meu irmão. E esse descanso que a Bíblia nos incentiva, não é um descanso de cruzar os braços e ver tudo desmoronar ao seu redor. Não. Esse descanso é um descanso ativo, de você entregar o seu coração nas mãos de Deus num ato de fé e obediência. Não é simplesmente cruzar os braços, mas é você ativamente dizer: Senhor, eu te entrego, crendo de que o Senhor está cuidando disso para mim, crendo de que o Senhor está cuidando da minha vida. E eu te pergunto, quais são as áreas da sua vida que você precisa se aquietar diante do Senhor? Se tem algo que você tem ainda dentro de você que está te atribulando, está tirando a sua paz, entrega, meu irmão, nas mãos de Deus. Fala para o Senhor: Pai, até esse momento eu estava inquieto com a minha situação financeira, mas hoje eu quero me aquietar, hoje eu quero dormir em paz, hoje eu quero descansar no Senhor. Se talvez era um diagnóstico de doença que você está enfrentando e você diz: Pai, puxa vida, Pai, eu estou tão aflito, eu estou com tanto medo. Entrega nas mãos de Deus e diz: eu quero, na noite de hoje, aquietar o meu coração e saber que você é aquele que cuida de mim. Quais são as áreas que você precisa entregar na presença dele e descansar? Talvez seja uma crise familiar, uma dificuldade financeira, eu não sei o que é, mas eu sei de uma coisa, e eu quero que você saia daqui hoje com isso bem gravado no seu coração: Deus é quem está no controle da sua vida, e Ele quer cuidar de você. Ele está no controle e Ele quer cuidar de você. Em um mundo que nos pressiona constantemente, Pedrinho, a agir, a fazer alguma coisa, a tomar a frente da nossa vida, a dar um passo para resolver os problemas, Deus está nos chamando justamente para o lado contrário disso, para o lado oposto. Ele está dizendo: filho, não faz nada, filha, não faz nada, para, descansa e deixa eu fazer por você. Esse é o convite do Senhor para mim e para a sua vida, um convite de descanso.
E ele nos dá uma boa razão para isso. Ele diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O motivo pelo qual eu e você podemos descansar o nosso coração na presença de Deus é esse: Ele é Deus na minha e na sua vida, e isso basta. Ele é Deus na sua família, Ele é Deus no seu trabalho, Ele é Deus nas suas finanças, Ele é Deus na sua saúde, Ele é Deus na vida dos seus filhos. Ele é Deus, Deus que reina, que governa sobre todas as coisas. Então não importa o quão difícil possa estar sendo a sua luta, ou quão grande você está enxergando o tamanho das ondas que se levantaram contra o seu barco, declare nessa noite: Ele é Deus sobre os meus problemas. Não que isso é um amuleto mágico, mas isso é um ato de fé, irmãos, de você dizer: Senhor, eu tenho fé que você governa a minha vida e você vai cuidar de mim. A minha alma não vai mais ficar abatida, o meu coração não vai mais perder a paz, eu não vou mais perder uma noite de sono, porque eu sei em quem eu tenho crido. Ele é Deus na minha vida. Aleluia! E esse verbo, saber, aquietai-vos e saber que eu sou Deus, e sabei que eu sou Deus. Esse verbo do saber é muito mais do que uma teoria, é muito mais do que apenas um conhecimento teórico de Deus. Olha, ouçam falar que Ele é Deus, que Ele cuida. Não é um conhecimento teórico, não é um ouvir falar, é uma experiência pessoal que Deus quer ter com cada um de nós. Aqui, irmãos, é Deus falando com nós. Não é o salmista dizendo: aquietai-vos e sabei que Ele é Deus. Não, é Deus dizendo: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ou seja, Deus quer se revelar a nós de uma maneira única e pessoal. Ele não quer que você viva das experiências dos outros. Ele não quer que você conte testemunho dos outros. Ah, nossa, o meu amigo, teve um milagre na saúde dele. Não, Ele quer fazer você experimentar o milagre. Nossa, aquela pessoa teve um milagre, sei lá, na vida financeira dela. Não, Ele quer ser o milagre na sua vida financeira. Ele quer se revelar a você, é no sentido de experiência, é sobre tornar-se conhecido. Ou seja, o que Deus está dizendo para nós nessa noite é: filho, filha, acalma o seu coração e não tenha medo. Não se desespere, eu conheço a sua vida, conheço cada um dos seus passos. Eu sei o que você pensa quando você acorda, eu sei o que você pensa quando você vai dormir. Eu conheço o seu amanhã, portanto não tenha medo, não tema. Aquieta o seu coração, para de tentar resolver sozinho e descansa em mim, diz o Senhor. Deixa eu cuidar por você. Eu quero que você conheça a minha graça e o meu amor, não só de ouvir falar, mas de experimentar isso na sua própria vida. É uma experiência pessoal, sabe, irmãos? E quando nós paramos e aquietamos o nosso coração, quando a gente tira aquela turbulência que está dentro de nós e a gente consegue verdadeiramente descansar no Senhor e aquietar o coração, nós experimentamos e conseguimos vislumbrar o cuidado de Deus com a nossa vida. Quando a gente está ansioso, quando a gente está aflito, quando a gente está nervoso, a gente não enxerga o que Deus está fazendo do outro lado, porque a gente foca muito no problema, a gente foca muito na situação ruim que os nossos olhos estão vendo. Mas existe um outro lado espiritual que eu e você precisamos despertar, que nós precisamos enxergar, que se trata do cuidado e do amor de Deus. Só que nós só conseguimos ver esse cuidado e esse amor quando nós descansamos o nosso coração e relaxamos nele e dizemos: Senhor, agora o Senhor está cuidando. Aí Deus toma a frente, Deus toma a iniciativa e você diz: nossa, realmente, como eu não enxergava isso. Você já passou por isso? De depois de entregar algo nas mãos de Deus, você dizer: nossa, como é que eu não estava enxergando essa situação? A gente fica cego espiritualmente, mas Deus quer se revelar a nós. E através dessa revelação pessoal, íntima com você, mostrar que Ele é Deus na sua vida. Então, aquiete o seu coração. Não deixe a sua alma se abater, não fica triste. Não precisa ficar preocupado. O Deus que criou os céus e a terra, formou você antes do ventre da sua mãe
conhece o seu amanhã. E Ele não vai te deixar desamparado, em nome de Jesus. Então, não se desespere. Se a ansiedade bater na sua porta, declare para ela: Ele é Deus. Se a tristeza ou o medo chegarem até você, declare para eles: Ele é Deus. Se as preocupações têm consumido os seus pensamentos, declare para você mesmo: Ele é Deus. Em todas as circunstâncias, declare: Ele é Deus na minha vida e tem cuidado de mim. Aleluia, aleluia. Tem crente aí? Amém. Toma uma água. E avançando no nosso texto, saímos do versículo 10 e chegamos no versículo 11, onde nós encontramos a seguinte afirmativa do Senhor para nós: O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Presta atenção nisso aqui, irmãos. Quando o salmista usa a expressão o Senhor dos exércitos está conosco, ele está afirmando com confiança de que aquele que tem o poder absoluto sobre tudo, tanto sobre as forças espirituais invisíveis quanto as circunstâncias visíveis da nossa vida, Ele está lutando por nós. Temos ao nosso lado muito mais do que um soldado. Soldados somos eu e você. Alguém serviu o exército aqui? Não? Tá bom. Soldados somos eu e você. Ele é o Senhor dos exércitos. E esse Senhor, esse comandante, Ele está do nosso lado da batalha. E isso é maravilhoso porque nós somos lembrados de que o Senhor não só está conosco, mas Ele é esse comandante do exército que luta por nós. Ou seja, a presença de Deus na minha e na sua vida não é passiva, ela é uma presença ativa. Deus se manifesta em amor e graça a cada instante, a cada dia, a cada momento. Mas nós precisamos aquietar o coração para conseguir enxergar. Talvez você diga, eu não estou vendo o agir de Deus. Tem certeza que Deus não está agindo? Ou é só você que não está enxergando o que Deus está fazendo? Mas não está acontecendo o que eu pedi. Quem disse que Deus tem que fazer o que você pediu? Deus tem que fazer o que Ele quiser para você. O que é o melhor para você. E nem sempre o que é melhor para você é o que você quer. Por isso que a gente toma uns nãos de Deus assim meio atravessado e a gente não entende. Porque quem está no controle é Ele. Quem sabe das coisas é Ele, não sou eu. Então a gente precisa entender que a presença de Deus ela é efetiva na nossa vida. Esse Deus nos protege, nos guarda, luta por nós. Se eu tenho do meu lado o Senhor dos exércitos, o Deus que me criou está do meu lado da batalha, por que eu vou perder a paz do meu coração? Por que eu vou permitir que uma circunstância contrária abale a minha fé, se aquele que está no controle dessa situação está do meu lado? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Deus te escolheu, e quando Ele te escolheu, tudo na sua vida começou a convergir para o seu bem. Ainda que você não entenda, ainda que você não aceite, ainda que você diga que não é dessa maneira, é dessa maneira. É o que a palavra te diz. Então as coisas saem do controle por esse propósito. Então não importa o tamanho da batalha ou a gravidade, o Deus Todo-Poderoso estará do nosso lado e nunca nos abandonará. Agora ele parte para a segunda. Agora nós vamos ver a segunda parte desse versículo 11, que aí a gente já se encaminha para o final desse sermão, onde ele diz assim: o Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Por que o salmista disse que é o Deus de Jacó e não o Deus de Abraão ou o Deus de Moisés? Quem sabe o Deus de Noé, né? Poderia ser o Deus de Jonas, sei lá. Por que ele usou a expressão o Deus de Jacó e não outra expressão? A verdade é que essa escolha não foi acidental. Sabe por quê? Porque o salmista, ele entendia o que ele estava dizendo. Jacó era um homem cheio de falhas, decepções e lutas pessoais. Jacó enganou seu irmão, lutou com Deus e viveu uma vida marcada de altos e baixos. Jacó não foi um grande exemplo. Jacó não foi alguém isento de falhas.
Na verdade, ele teve esses altos e baixos. E mesmo assim, Deus escolheu ser conhecido como o Deus de Jacó nesse salmo. Sabe o que isso ensina para mim e para a sua vida? Que a graça e o amor de Deus perfeito decidiu se vincular com aqueles que são imperfeitos. Deus não escolheu se vincular a Jacó por acaso, mas foi para mostrar que ele ainda assim se vincula, ele ainda assim ama e se liga com pessoas que são imperfeitas, como eu e você, como Jacó, como seu irmão, como você. Isso é muito lindo. Você tem limitações e falhas assim como eu tenho, então ele também quer ser o seu Deus. E para nós fecharmos a mensagem de hoje, olha a junção dessas duas coisas, do Senhor dos Exércitos com o Deus de Jacó. O Senhor dos Exércitos luta por nós, e o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Olha a junção dessas duas coisas. Com isso juntado, nós temos uma definição completa de quem Deus é para nós. Ele é tanto o Senhor dos Exércitos, que nunca perdeu uma batalha, mas ele também é o Deus de Jacó, que caminha conosco, cheio de graça e misericórdia, mesmo nas nossas falhas. Ou seja, Deus, ele é soberano e onipotente, mas ao tempo em que ele é soberano, ele também é pessoal e relacional, caminha perto de nós. Esse é o Deus que eu e você temos cuidando da nossa vida. Esse é o Deus que eu e você temos cuidando de nós, da nossa casa, da nossa família. Então, irmãos, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, diz o Senhor. Amém? Você recebe essa palavra na sua vida? Glória a Deus. Quero chamar o ministério de louvor aqui em cima.